Olha, é impressionante essa tentativa de defesa do mandato da presidente Dilma Rousseff, não apenas por parte dos membros do seu governo, que seria até natural, mas também de personalidades até da oposição, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador José Serra. Aliás, vocês talvez não tabulem todas as opiniões de leitores que eu fico postando aqui nesse espaço todos os dias, mas olha, sinceramente, os meus leitores amam e odeiam o Fernando Henrique Cardoso e o Serra. Nesse momento estão odiando, né? Porque os pronunciamentos desse final de semana do Fernando Henrique Cardoso, que falou em Comandatuba, uma ilha lá da Bahia, numa promoção da LIDE, e o Fernando Henrique falou lá e olha, só faltou beijar os pés da Dilma. Não, mas que é isso? Que história é essa de ficar falando aí em impeachment da Dilma? Absurdo, isso aí não tem sentido. O Serra, nesse final de semana, estava nos Estados Unidos, em Harvard, e fez uma palestra lá e falou no mesmo sentido, né? Agora, a bem da verdade é o seguinte, o Aécio Neves, tem muita gente criticando ele aqui, o Aécio Neves e o líder dele no Senado, Cássio Cunha Lima, os senadores e deputados do PSDB, de um modo geral, estão tendo uma atitude bem... Olha, estão com a espinha no lugar, né? Eu acho que a gente tem que registrar isso aqui. Eles estão trabalhando com muita coragem política, contrataram o Miguel Reale Júnior, um jurista conhecidíssimo e respeitado no Brasil, para estudar o caso, porque também realmente não pode ser uma irresponsabilidade qualquer protocolar um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, né? Tem gente, muita gente que já protocolou. Só no ano passado foram protocolados 14 pedidos de impeachment. Claro que nenhum foi adiante, né? Aqui em Porto Alegre, inclusive um advogado, um amigo meu, Pedro Lugo Marcino, ele protocolou esse pedido e está lá tramitando, né? O presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, já disse o seguinte: no mesmo diapasão do Fernando Henrique e do Serra, não tem motivo para a gente levar adiante um pedido de impeachment. Por mim não passa, e se não passa por ele, não passa por ninguém, né? Porque o presidente da Câmara ele pode sentar e não deixar ir adiante. Mas o Aécio já disse o seguinte: olha, se sentar em cima, quando nós protocolarmos, porque o PSDB está querendo protocolar isso no mês de maio, quando nós protocolarmos, se sentar em cima, nós vamos para o plenário, porque o plenário é que é soberano, ele pode mudar de decisão. Mas num caso como esse, está todo mundo assim cheio de dedos, não sei sinceramente se agora passaria um pedido de impeachment, né? Essa discussão atual deste momento, é bom que se saiba o seguinte: ela tem por fundamento, neste momento, um caso específico. Não é caso de CPI onde tem que ter um fato determinado, claro. É um pedido de impeachment, não tem que ter fato determinado, claro, do ponto de vista assim, penal ou civil, mas político, inclusive, porque é um julgamento político, né? Isso aqui é verdade. De modo que, digamos assim, que se houvesse um fato determinado claro, esse fato determinado claro, e por isso que está ocorrendo essa discussão neste momento, nessa segunda-feira, é essa questão das pedaladas fiscais, né? Para quem não domina muito essas questões de política fiscal, de economias, né? Essas pedaladas fiscais que está em discussão agora é simplesmente o seguinte: o governo da Dilma, ele tem, e principalmente no ano passado, mas também no ano retrasado, ele tem chegado nos últimos meses do ano, e em vez de pegar o dinheiro do Tesouro e pagar, por exemplo, Bolsa Família, pagar uma série de compromissos que tem e que são desembolsados através do Banco do Brasil, da Caixa Federal e do BNDES, porque o dinheiro é do Tesouro, né? Porque pela lei de responsabilidade fiscal, os bancos, seja de que tipo forem, não podem emprestar para governos. Não podem emprestar para governo. É um crime emprestar para governo. Está claro na lei de responsabilidade fiscal, né? Porque os governos vinham até a lei de responsabilidade fiscal metendo a mão no dinheiro, inclusive dos bancos, estava inclusive quebrando. O Banestado quebrou, o Brito aqui teve que tomar um empréstimo para salvar o Banrisul, até por causa disso aí também. O BRD chegou a fechar na época, depois, claro, voltou a operar. Enfim, então, o que fica claro é o seguinte: é que o governo da Dilma, sobretudo em 2013 e 2014,
ele não pegou dinheiro do Tesouro para poder mostrar um superávit fiscal, né? E fez com que o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES desembolsassem recursos dos seus depositantes para pagar coisas que o Tesouro é que tinha que pagar. Claro que depois veio o Tesouro atrás, no mês seguinte, 2 meses, 3 meses depois, e repôs esse dinheiro. Aí o que o pessoal do contra está dizendo aí do governo? Ah, mas o Fernando Henrique também fez isso aí. Bom, primeiro é o seguinte, se o Fernando Henrique Cardoso fez isso também, está na hora do Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e o Luiz Adams, da CGU, instarem o Tribunal de Contas da União para que vá verificar lá naqueles anos do Fernando Henrique Cardoso se isso realmente aconteceu. Porque eles não mostraram prova nenhuma, né? Aliás, eu estou publicando aqui um artigo que prova que não aconteceu isso. E que está acontecendo no governo da Dilma Rousseff. Esse ministro da Justiça, esse homem da CGU, vem com a conversa mole de que não, mas nós repusemos, isso aí não é empréstimo. Olha, tanto é um empréstimo disfarçado que o Tesouro paga juros sobre esse dinheiro adiantado. E não foi uma vez só, 2 vezes só, 3 vezes só, 4 vezes só. Não, isso tem sido feito, como eu comprovo aqui no meu site, você pode olhar um artigo que tem aí abaixo, tabela, que isso tem sido feito de modo reiterado. Portanto, são empréstimos, sim. Tanto que o Tribunal de Contas disse, olha, isso aí é empréstimo, isso é improbidade administrativa, isso aí é crime da presidência. E, por unanimidade, aprovaram esse relatório. Não foi a oposição que aprovou, foi o Tribunal de Contas da União. Portanto, quando o governo está reagindo, não está reagindo contra uma consequência lógica disso aí, que é o impedimento da presidência por parte de pedidos feitos pela oposição. Está reagindo ao próprio Tribunal de Contas. Ele tem que dar explicação, é para lá, para o Tribunal de Contas da União. Mas o caso está colocado. Vai dar impeachment em função disso? Sinceramente, olha, eu duvido. Ainda duvido. Mas é bom que se discute isso aí, porque esse governo, na minha opinião, já devia ter sido cassado há muito tempo. Mas as condições, como dizem os marxistas, subjetivas e objetivas, estão sendo dadas. Mais hora, menos hora, sobretudo em função do julgamento do Mensalão, esse governo, que já está podre, vai cair de podre de uma vez por todas. Vocês têm alguma dúvida disso, hein? Eu, sinceramente, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. E só para completar, hein, eles não estão levando em consideração também a questão do princípio da individualidade das penas que eu tenho falado aqui, né? Porque a Constituição Federal, ela diz claramente que os crimes são cometidos por um indivíduo ou pelo indivíduo, e é ele que é penalizado. De modo que não adianta nada um criminoso invocar a torpeza alheia para justificar sua própria torpeza. Há um princípio da individualidade das penas, cada um responde pelo que fez. É o caso da Dilma, ela vai ter que responder pelo que ela fez. Não adianta invocar erros do passado, do Fernando Henrique ou do D. Pedro II, ela vai ter que responder pelos crimes que cometeu. Usem bem esses argumentos quando vierem com essa história, porque essa história aí é a história para boi dormir, é de gente que não tem o que dizer e fica se defendendo, e fica defendendo a Dilma de qualquer maneira, né? Com interesses, como alguns juristas diriam, difusos, né?